Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu considero essa uma das mais importantes. Eu organizei aqui várias regras ortográficas. No livro do Matson, isso aqui é ensinado no começo, mas eu acho que ia ficar um troço muito engessado, chato. Então eu preferi que vocês escrevessem primeiro, sentissem um pouquinho da escrita na prática, e agora vamos aprender um pouco das regras ortográficas. Para deixar bem claro aqui, tem pessoas que não respeitam elas 100%, sabe? E mesmo com um erro, dá para você entender o que a pessoa escreveu. Mas mesmo assim, é legal que a gente mantenha um padrão. E eu uso como referência, como eu disse muitas vezes, o livro do Matson Barreto, Escrita de Sinais Sem Mistérios. Lembrando que aqui na descrição também vou deixar um comentário com um link para essa imagem que vocês estão vendo aqui. Aí vocês podem dar um zoom, ver com mais calma, porque é importante, dá para entender bastante sem a explicação por cima, só de você olhar, ler as informações aqui, já dá para você absorver muita coisa. Vamos começar. Primeira coisa aqui, uma coisa bem básica da escrita de sinais é você ler do centro para fora. Então, é por isso que a gente consegue identificar o movimento alternado, mesmo sem aquele grafema que eu ensinei, que é esse daqui, ó. Mesmo sem esse grafema, ou esse, que eles são a mesma coisa, né? Que é para indicar um movimento alternado, mesmo sem eles você consegue entender. Por quê? Você lê de dentro para fora. Olha aqui, por exemplo. Eu começo a ler. Eu vou fazer uma. Vou escrever com a caneta azul para vocês entenderem melhor. Olha, eu leio do centro para fora. Então eu leio de cá para cá. Entendeu? Vai saindo aqui do centro. Do centro eu vou me expandindo e é assim que é a ordem de leitura da escrita de sinais. Então, seguindo essa ordem, olha só, essa seta aqui na direita, ela está indo para frente e essa aqui está indo para trás. Então, uma vai para frente, outra vai para trás. Aí a outra vai para frente, tá vendo? Tá alternado, porque as setas estão alternadas, o movimento já fica alternado pela própria ordem de leitura, que é do centro para fora. Então, ó, psicólogo. O mesmo vai acontecer com o sinal de carro. Observe, ó, aqui a seta tá para baixo e aqui a seta tá para cima. Então já indica um movimento alternado. Carro, mesma coisa, sinal de depende, sinal de condição, né? Depende. E até fica interessante para esse sinal aqui, ó. Por exemplo, esse sinal aqui, como é que eu leio ele? É assim, ó. É por quê? Não está indicando que a mão mudou? Dá para perceber, olha só. A mão assim, o dedo indicador está mais para a direita. Só pode ser a mão direita. Não tem como ser a mão esquerda aqui, entendeu? Não tem como. Se fosse a mão esquerda, o dedo estaria assim, ó. E isso é uma mão esquerda. A mão direita é isso aqui. Então, ó, é a mão direita. Não tem como ser outra. E aqui é a mesma coisa. Quando eu faço assim e meu dedão tá para a esquerda, eu tô vendo o dorso da minha mão e o dedão tá para a esquerda, tem que ser minha mão direita. Então, ó, esperto. Esperto. Eu leio do centro, começa aqui, e aí para fora tem o quê? Isso daqui. Esperto. Viu? Eu consigo mudar a configuração de mão no sinal e eu não preciso de indicar uma seta. Eu não preciso falar que, por exemplo, essa mão tá vindo para cá e aí depois não precisa, porque basta seguir a regra que está aqui. Como vocês podem ler aí, essa é a regra, você lê do centro para fora, e isso já resolve muita coisa. Agora, essa daqui é autoexplicativo. É só que o tamanho da seta tem sim importância. Então, aqui está escrito assim, no primeiro, no segundo está indo mais um pouco, e no terceiro está indo bem mais. Aqui é autoexplicativo, é só você ver a seta. Isso pode mudar o significado ou não, depende do que você quer passar na sua frase. Se a distância, na hora que você está sinalizando, faz muita diferença, na hora da escrita você tem que colocar isso também. Agora, se for algo que tanto faz o tamanho do sinal, por exemplo, sinal de família mais curtinho, ou sinal de família maior assim, se isso não tiver importância no seu contexto, aí você não precisa de se preocupar com isso. Vamos passar para o próximo. Uma outra regra ortográfica muito importante, pessoal, é você nunca coloca a configuração de mão e o grafema de contato entre elas. Igual o sinal de casa aqui, vou apontar. Olha o sinal de casa aqui, pessoal. Essa é a maneira correta de se escrever. Aqui, todas essas daqui estão erradas, entendeu? Não pode ser com o grafema entre as duas mãos. Aqui também não. E aqui também não. Porque eu não estou tocando embaixo, eu estou tocando em cima. Então, como o toque ocorre aqui em cima, é interessante que
fique em cima também, assim como está na maneira correta. E a mesma coisa para o grafema de cabeça e configuração de mão. Olha só, você não escreve a cabeça e a configuração de mão com um grafema de toque, esses grafemas de contato entre eles. Aqui está a maneira correta, isso aqui está errado, aqui está certo a parte de cima, mas onde está os dois toques está errado. Aqui também, porque o toque não ocorre aqui. Olha onde é que o toque ocorre aqui. E aqui também está errado porque está faltando isso daqui, olha. Tá faltando mostrar aonde que eu faço o toque. Mas assim, só para deixar claro, dá para entender que é o sinal de sei. Mas a forma mais correta de se escrever é assim. Esse é o padrão que a gente tem no livro do Madison. Uma outra coisa que é importante também de colocar aqui é que o grafema de toque ele já possui movimento. Como vocês podem ver aqui, é o sinal de também. A maneira correta de escrever é assim. Quando eu indico que tem dois toques, eu já estou sinalizando que tem um movimento junto. Então não tem por que eu colocar setas de movimento. E muito menos isso daqui, olha que coisa horrorosa, coisa feia, sabe? Dá mais trabalho para escrever e fica confuso. Assim fica muito mais simples e claro, entendeu? Então, lembrando, o grafema de toque ele já tem movimento. E outros grafemas também. Vou dar um exemplo aqui do sinal de conversar. Olha só o sinal de conversar, pessoal. Você faz assim, outra mão assim, né? E aí esfrega, não é? Esse grafema de esfregar já tem movimento. Eu não preciso de falar que essa mão direita está girando. Tá entendendo? E depois a gente vai aprender como que a gente faz para diferenciar a mão que está parada, a mão que está em movimento, se a mão está por cima, está por baixo. Calma que essa aula aí já vem. O tema sobre posição das mãos, se fica em cima, se está embaixo, vai vir. Um toque pode ser omitido. Você pode escrever ele, não, vai da sua escolha. Por exemplo, esse sinal aqui que o pessoal usa muito para morar, entendeu? Por exemplo, eu moro ali. Uma vez só. Como o próprio grafema já está se tocando, não tem por que você colocar o sinal de toque. Você pode, eu poderia colocar aqui, ó, um asterisco. Mas não é necessário, eu posso economizar minha escrita assim. Só que eu não posso escrever dessa forma aqui, ó, pessoal. Se eu escrever assim, ó, parece isso daqui, não tá claro que tá se tocando, entendeu? Para mostrar que tá tocando um no outro, faz juntinho, faz bonitinho, entendeu? É a mesma coisa que esse sinal, ó, de aldeia, centro. Eu posso colocar ou não. Agora, dois toques ou mais, claro, aí você não pode omitir, entendeu? Então, esse sinal aqui para rezar, orar, sinal de casa, aí você tem que colocar o grafema de toque. Também importante ressaltar, às vezes, o mais importante é o final do movimento. Eu fiz aqui o sinal de se encontrar. Eu coloquei um grafema de bater, poderia ser o de tocar também, mas eu botei um bater para ser mais forte. A maneira correta é assim. Fica mais claro de ler o sinal. Essa maneira que eu escrevi da direita, dá para entender? Sim, dá para entender. Mas não fica tão claro quanto na primeira, entendeu? Então se atente a isso na hora da escrita, porque a gente tem um começo do movimento e tem um fim dele. Na maioria dos sinais, a gente coloca como que a mão está no começo. Por exemplo, sinal de cano, você vai escrever a mão assim e depois a mão indo para fora. Sinal de fila, a mão vai estar assim e vai estar indo para cá. Mas em alguns sinais, como nesse exemplo do sinal de encontrar, o final do movimento fica muito mais claro. Então você já coloca as configurações de mão no final e coloca o movimento indo até esse final. Em alguns sinais, fica mais claro você invertendo essa ordem. Então, se atente a isso na hora da escrita, se é o final ou se é o começo do movimento que é mais importante. Na prática, é só você escrever e ver qual que fica mais claro. Na dúvida, escreve das duas formas e vê de qual forma que ficaria mais claro para você. Ok? De novo, que eu passei aqui sobre os movimentos sobrepostos. É quando o movimento é sobreposto, por exemplo, sinal de por isso, sinal de ajudar, de mostrar. Agora, eu tenho aqui dois carros, um ao lado do outro, um classificador. Não posso escrever com uma seta única, porque as setas não estão se sobrepondo. Eu tenho uma seta aqui e uma seta aqui. E as duas vão para frente. E a mesma coisa aqui, olha, no sinal de querer. Eu tenho um movimento vindo para cá e outro movimento vindo para cá, ao mesmo tempo, né? Então eu tenho que escrever as duas setas. Eu não posso colocar uma seta em cima da outra, porque é como se fosse isso daqui. Se o sinal fosse isso daqui e isso daqui, aí tudo bem, você poderia usar essa seta aqui de movimento sobreposto. Mas como não é este o caso, a gente não usa
a seta de movimento sobreposto. Você tem que usar as duas setas para esse sinal, esse sinal. E agora, a última regra ortográfica que eu tenho para mostrar nesse vídeo é a respeito do ombro. Quando que eu coloco o grafema de ombro? E muito importante, eu coloquei aqui, ó. Isso aqui é da escrita de computador mesmo, tá, pessoal? Eu peguei lá do SignPuddle, no SignMaker, para vocês diferenciarem. Isso é um ponto final e isso é um ombro. Olha a proporção, é bem diferente. Embora os dois sejam uma linha grossa, o ponto final é uma linha muito mais grossa e maior, e o ombro é uma linha grossa, mas menorzinha. É importante que você mantenha essa proporção para que na sua escrita não se confunda. Imagina você escreve um texto e aí não dá para saber o que é ponto final, o que é ombro. Isso pode acabar ficando confuso, entendeu? Na prática, o que eu faço muito é fazer o ponto final assim, e o ombro eu faço só um risco. Na maioria das vezes dá para entender. Vou escrever aqui, por exemplo, sinal de amigo. Igual tá ali, ó. Dá para entender perfeitamente. E o que a gente tem aqui? Vamos se atentar a esses dois tópicos aqui que eu coloquei. Quando o sinal é feito em um dos lados aqui do peito, no espaço neutro, né? Você tem que colocar o grafema de ombro. Por exemplo, o sinal de número. Número. Se eu tirar o grafema de ombro, olha, vou apagar aqui. Está escrito isso daqui. E vocês sabem muito bem que esse sinal aqui é traduzido como anos. Não tem nada a ver com o que você quer escrever. Então, se eu quero indicar que é feito deste lado aqui ou desse lado aqui, aí você coloca o grafema de ombro e coloca na disposição correta. Se é feito à sua esquerda, você escreve à esquerda. É feito à direita, escreve à direita. Sinal de amigo, a mesma coisa. Se não tivesse escrito o ombro, seria isso daqui. Sinal de polícia, isso daqui. Se não tivesse escrito o ombro, seria feito aqui no meio. E quando ocorre o contato das duas partes aqui do peito, nos dois lados, aí sim, nesse caso, você pode omitir. Por exemplo, aqui o sinal de saúde. Saúde. E perceba que eu não preciso nem de colocar uma seta de movimento. O próprio toque já tem um movimento, como a gente já viu num outro conceito que eu abordei aqui de regra ortográfica. Ó. Saúde. Eu só coloco que começa, colocando a configuração de mão mais perto, e o outro toque. Não preciso nem de colocar uma seta de movimento. Sinal de orgulho, a mesma coisa, sinal de aniversário. Não preciso de colocar o grafema de ombro, porque é algo espelhado, entendeu? E fica aqui de bônus que, sempre que você quiser escrever algo no peito, você não precisa de colocar o ombro. Por exemplo, o sinal de gostar. Olha o sinal de gostar, como é que é. Palma da mão assim. E aí, esfrega. Tá esfregando em lugar nenhum? Não, tá esfregando no peito. Se você não colocou nada, vai ser no peito. Se eu colocasse a cabeça, aí seria aqui na cara. Se eu colocasse o nariz, seria aqui no nariz. Se eu colocasse a boca, seria na boca. Se eu colocasse o ombro mais ao lado, aí seria aqui, ó. Por exemplo, se eu fizer assim, ó. Um grafema de ombro assim. Gostar. Se eu fizer o grafema de ombro assim, olha. Já é gostar aqui. Se eu colocar nada. Gostar. O mesmo para o sinal de sentir. Vamos fazer o sinal de sentir? Dá até para aproveitar essa palma da mão. Olha o sinal de sentir. O dedão. Agora o dedinho por último aqui. E toca 2 vezes, por exemplo. Sentir. Sentir. Sempre que eu escrevo nada, eu estou fazendo no espaço neutro. E se tem um contato e eu não escrevi nada, ou seja, tem um contato no espaço neutro, significa que ele é feito aqui na região do peito, na parte do meio. Então essa foi a aula sobre as regras ortográficas da escrita de sinais. Existem mais regras, lógico, mas já abordei muitas regras aqui, eu espero que tenha ficado claro. Lembrando que na descrição e no comentário tem uma imagem, um link que você pode salvar e olhar isso aqui com mais calma. Lógico que não vai ter as anotações que eu fiz durante a aula, mas vai estar tudo aqui, beleza? Meu muito obrigado e tchau, tchau.